Olá, educadores e educadoras! Que prazer, que alegria ter esse momento, esse encontro, mesmo que digital, aqui com vocês hoje. Algumas oportunidades de encontro são únicas, então eu espero que esse nosso encontro seja muito enriquecedor, muito produtivo para você. Bom, antes de nós falarmos sobre o nosso tema foco aqui hoje, eu vou me apresentar brevemente, prometo, vai ser rapidinho mesmo. Eu sou a Emily Fidelix, professora há 12 anos, pesquisadora, também sou doutoranda e especialista em tecnologias, comunicação e técnicas de ensino. E também sou criadora da página no Instagram e outras redes sociais chamada Se Liga Prof, onde eu falo sobre inovação na educação, tecnologias educacionais, BNCC, metodologias ativas e aprendizagem significativa. Também sou criadora de cursos online, tenho vários alunos online, palestrante e formadora de professores. E se você ainda não conhece o Se Liga Prof, dá uma espiadinha por lá e me conta depois que me viu por aqui para a gente conversar então. Combinado? Maravilha, então vamos entrar de vez agora, de uma vez por todas, nesse assunto incrível que é a BNCC e as diversas mudanças e propostas que ela nos traz. E como diria o grande filósofo Nietzsche, o meu preferido dos filósofos, é preciso caos cá dentro para gerar uma estrela. Então é isso que nós vamos fazer aqui, dar uma organizada na casa, organizar esse caos, as dúvidas e confusões, para gerarmos muitas estrelas em forma de ideias. Bora lá então? A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, começou a ser elaborada, gente, lá por volta de 2015, a partir de vários estudos voltados para o universo dos currículos. E esses estudos foram realizados por cerca ali de 116 especialistas da área educacional. E aí, entre 2015 e 2016, várias consultas públicas, presenciais e online foram realizadas para incluir a população na construção da BNCC. Gente, foram mais de 12 milhões de pessoas, em sua maioria educadores, que participaram. E as suas sugestões, as suas contribuições, então, foram enviadas ao Ministério da Educação. E a oficialização da BNCC, que em grande parte foi lá em 2017, estabeleceu para os sistemas e redes de ensino do país o desafio de implementar a BNCC até o início de 2020. Mas então, sabendo de todo esse percurso aí da BNCC, afinal de contas, do que se trata então de fato a BNCC? É uma lei? É uma proposta? É uma moda? É algo passageiro? É uma sugestão que alguém está dando? Do que se trata? Gente, a BNCC é um documento que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais ali a serem trabalhadas nas escolas brasileiras, públicas e particulares, da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, visando aí então garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes. Não perde isso de vista, tá? É por isso que a BNCC é um documento tão importante, porque ela visa justamente a promoção da igualdade no sistema educacional, colaborando aí então para a formação integral e para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Isso tudo feito processualmente. E aí também esse processo busca garantir que todos os estudantes terminem lá a educação básica com as aprendizagens essenciais aí, plenamente desenvolvidas de acordo com as necessidades de cada região, de cada um. E a intenção, então, é diminuir as discrepâncias do que é ensinado nas instituições de ensino que tem sido notado no Brasil. E aí, gente, isso me remete muito à minha infância,
Quando eu tinha o sonho, eu estudei sempre em escola pública, eu tinha o sonho de estudar numa escola particular lá específica, na cidade vizinha, e eu era e sou apaixonada por esse colégio até hoje. E aí eu lá no alto da minha super maturidade, aos 7 ou 8 anos ali de idade, quando passava por esse colégio, eu me perguntava: será que eles estão estudando aí o mesmo que eu estou estudando lá na minha escola? Eu acho que não. E é justamente esse sentimento, né, essa sensação e muitas vezes esse fato que a BNCC tem o objetivo de extinguir ou pelo menos diminuir essa discrepância entre o que é ensinado nas diversas instituições de ensino. Tranquilo até aqui? Maravilha! A BNCC, portanto, gente, não é um currículo, mas sim um orientador curricular e vai caber aí aos estados e municípios elaborarem os seus próprios currículos a partir dos princípios e aprendizagens definidos por esse documento tão importante. E aí, beleza, Emily, até aqui tudo bem, tudo ótimo, entendido. Mas na hora de planejar a aula, sempre me vem a pergunta: o que são habilidades e o que são competências? Porque parece tudo a mesma coisa, tudo muito parecido. Pois é, parece mesmo, mas cuidado, elas não são a mesma coisa. E aí, imagine assim, dois círculos, um grande e um pequeno, tá? Dentro do grande. É assim que nós podemos caracterizar mentalmente aí as competências e as habilidades. Para eu ser competente em algo, eu preciso ter várias habilidades. Quer ver um exemplo? O professor, por exemplo, quando ele se forma lá na graduação e sai pedagogo, sai licenciado, enfim, formado, né, com um diploma, ele é competente para ser professor só por ter um diploma? Não necessariamente. Pode ser que ele tenha o diploma, mas que ele também tenha pânico de falar em público, por exemplo. Percebeu? Para eu ser competente na atuação docente, por exemplo, eu preciso de uma série de habilidades que devem ser desenvolvidas e todos nós sabemos bem quais são as várias delas, como falar em público, lidar bem com pessoas, trabalhar de forma colaborativa, ter empatia, ser responsável e por aí vai. Quer ver um outro exemplo? Quem nunca conheceu alguém habilitado para dirigir, mas que tem pânico de chegar perto do volante? Esse é o claro exemplo de alguém que não tem ainda algumas habilidades indispensáveis para a realização daquela atividade. Então é isso, gente, bem básico aí, bem claro para a gente desenhar isso mentalmente. Para você ser competente em algo, você deve desenvolver várias habilidades. Ficou claro? Então agora, maravilha, nós podemos ir para algumas ideias práticas. Comecemos então pela educação infantil. Ok, e aí essa ideia poderia ser praticada com crianças de idades entre 1 ano e meio a 3 anos e meio, tá? Vamos ver o que seria essa ideia, o que seria feito então, olha só. Você poderia compartilhar imagens de animais impressos para eles, mostrando que os que eles mais conhecem, né? E poderia pedir que eles indicassem o seu favorito para ser o mascote da turminha. Os que já falam podem falar o que eles preferem e os que não falam podem apontar o seu preferido. Definido ali a maior parte, né, quem votou mais em algum animal específico, você pode pedir para as famílias criarem os seus mascotes, confeccionarem o mascote daquele aluno específico, do seu filho, né? E aí esses mascotes vão ser então utilizados diariamente ali em aula. Dias depois, quando a família já tiver feito o mascote, você pode reunir a turminha em círculo, propiciar ali um momento para que essas crianças interajam e mostrem os seus bichinhos ali que foram criados. E aí, olha só, converse com ele sobre as diferenças entre o animal escolhido, por exemplo, o cachorro, que ele tem várias raças, várias cores, tamanhos, demonstrando que há também diversidade entre as pessoas. Bacana, né? E aí a segunda parte.
Uma vez por semana você pode possibilitar que cada criança cuide do mascote do seu amiguinho e brinque com ele, coloque para dormir, dê de comer, cuide do seu próprio ou do outro, né? Isso ajuda em duas questões: a questão do cuidado, e quando eles vão trocar ali os seus mascotes para um colega cuidar do seu e ele do outro, claro, sempre demonstrando que a qualquer momento eles podem pegar os seus próprios de novo, a gente trabalha também essa questão do compartilhamento. E olha só o quanto nós já trabalhamos, né, numa atividade tão simples, pensando em BNCC. Só nesse processo, gente, nós trabalharíamos algumas habilidades como demonstrar as atitudes de cuidado e solidariedade na interação ali, tanto entre as crianças como com os pais, né? E aí nós temos código específico para isso, o EI 02, E01. Trabalhar também, comunicar-se, né, com colegas e com adultos, buscando compreendê-los e se fazendo compreender ali quando eles apresentam seus mascotes. Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças, que é uma outra habilidade que está lá também. E aí, não é só isso não tem só educação infantil não, tem ensino fundamental 1 também, para o 3º ano na matemática. Numa habilidade que fala classificar e comparar figuras planas, triângulo, quadrado, retângulo, em relação aos seus lados, trabalhando quantidade, posições relativas, comprimento, enfim. E aí, qual seria a ideia? Com folha de papel, lápis de cor e régua, cada aluno vai personalizar um jogo de 7 peças composto por diferentes figuras geométricas chamado de tangram. Você conhece o tangram? É um antigo quebra-cabeça chinês. E aí o objetivo seria compor e decompor triângulos, analisando então as suas diferenças e propriedades a partir do conceito de figuras planas, como diz lá na habilidade da BNCC. Aí o professor pode pedir para que eles pintem as formas, né, depois que já está impresso, e solicitar para que eles dobrem essas formas para verificar que nascem outras formas planas dentro daquelas figuras. Depois disso, cada estudante pode então ser desafiado a compor novas formas com as já existentes ali no tangram, ou seja, criar uma nova figura com aquelas formas, por exemplo, criar um triângulo a partir de um quadrado do tangram. Esse seria um dos desafios, por exemplo. E aí, para quem quer ver como funciona o tangram, para conhecer, dá para brincar online no site rachacuca.com.br. E para imprimir também o tangram e entregar lá para os alunos, basta pesquisar no Google por tangram imprimir, que rapidamente você encontra então vários modelinhos por lá. Lá no Rachacuca é só procurar por tangram. E vamos para a próxima, Ensino Fundamental 2, 9º ano, Segunda Guerra Mundial. A habilidade de descrever e contextualizar os processos de emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários e as práticas de extremismo como o Holocausto. Lá no texto da BNCC a gente tem falando mais ou menos assim, ó. O processo de ensino e aprendizagem de história, né, no ensino fundamental anos finais, está pautado por 3 procedimentos básicos. Aí tem o procedimento 1, procedimento 2, que aí visa então pelo desenvolvimento das condições necessárias para que os alunos selecionem, compreendam e reflitam sobre os significados da produção, circulação e utilização de documentos materiais ou imateriais, elaborando críticas sobre formas já consolidadas de registro e de memória, e aí por aí a partir disso vai. Como é que eu trabalhei então? Eu fiz um projeto, esse aqui eu vou mostrar para vocês, com papel craft, tá? Fiz com papel craft e também com folhas de papel
papel sulfite que eu molhei no café. Então é só derramar uma aguinha ralinha ali com café que a gente já consegue ter esse visual. A gente também tem o papel pardo que pode fazer com que ele fique assim, beleza? Então tenho aqui papel craft, que foi alguns dos materiais, papel pardo e outro com folha sulfite que eu molhei com café, ele fica com uma aparência assim. O que eu fiz para trabalhar essas questões da Segunda Guerra Mundial e dar de exemplo aqui para vocês? Eu criei arquivos pessoais de pessoas que teriam vivido lá nesse período da Segunda Guerra, especificamente ali, que viveram diretamente o Holocausto. Então eu imprimi na internet alguns jornais reais, algumas pautas, tá, de jornais reais. Então temos aqui Cruzeiro do Sul, enfim, algumas chamadas como se fossem jornais que estivessem realmente guardados nos arquivos dessas pessoas. E aí imprimi também alguns cartões postais da época, que temos de Paris, daí eu só imprimi aqui em preto e branco e coloquei colado no papel craft. Vejam que é como se fossem mesmo de época. E aí, gente, imprimi também, olha só que legal, alguns selos da época da Segunda Guerra Mundial, selos de carta, espero que dê para ter uma ideia. E aí, como que eu utilizei esses materiais básicos aqui? Eu criei alguns arquivos pessoais. Então tem foto de um soldado na guerra que tá aqui com o cachorrinho dele, que eu imprimi também da internet, um cartão postal, cartas. Temos aqui uma fotografia de um casal, aqui tem uma carta que eu mesma coloquei o nome, né, D do personagem X para o personagem Y, que eu criei aqui. Dentro do envelope temos aqui uma cartinha que eu fiz com a letra aqui como se fosse batida na máquina de escrever, enfim. E aí, a partir disso, cada um ganhou Tentei deixar bem rico, como se fosse o arquivo pessoal realmente de uma pessoa que viveu na Segunda Guerra. Então aqui temos a Marcele, que era uma alemã, esposa de um comandante que estava participando da guerra. Coloquei até uns objetos, como um relógio antigo, que eles adoraram também ver, que é um reloginho super bonitinho, super bacana, que lembra muito realmente os velhos tempos, que chama a atenção deles de ter esses objetos. Aqui são cartas trocadas entre amigas, por exemplo, então eu criei uma série de cartas que eu mesma escrevi, coloquei os selos de carta atrás, para eles desvendarem e irem conhecendo um pouco desses personagens a partir desse contexto. E aqui nas cartas eles narram algumas questões que eles foram vivendo no meio da guerra. Aqui tem uma carta, por exemplo, que eu fiz com papel molhado de café. Enfim, e a partir disso, então, nós fomos trabalhando todas essas questões referentes ao como a mídia, né, o que os jornais traziam de informações e o que as pessoas viveram de fato, como que é lidar, o próprio historiador lidar com as fontes históricas, os arquivos pessoais e tudo mais. Então, foi uma atividade bastante significativa, porque eles não tinham informações dos personagens, eles trabalharam a partir das informações que tinham aqui nos arquivos e depois apresentaram para todo mundo quem era o personagem. O nosso arquivo eram de duas amigas que trocavam cartas no ano 45 a 47, se chamavam Francie e Louise. Uma morava na Alemanha, outra na Itália, outra era o Marcondes, italiano, pai de um soldado que mandava cartas e correspondências para o filho. Então eles iam contando como que era tudo isso e a partir dessas questões nós íamos trabalhando especificamente o tema da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, do fascismo, do Holocausto e todas essas questões por trás disso. Então agora estamos prontos para ir para o segundo tema do ensino médio. Vamos lá! Para trabalhar em linguagens e suas tecnologias, lá no campo jornalístico midiático, com a competência específica 7, que significa mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões criativas, éticas e estéticas
ali para expandir, né, as formas de produzir sentidos, de engajar os alunos em práticas autorais e coletivas, de aprender, né, nos campos da ciência, da cultura, do trabalho, da vida pessoal e coletiva, enfim. E a habilidade trabalhada nessa proposta que eu vou falar lá para o ensino médio trata de atuar de forma fundamentada, ética e crítica na produção e no compartilhamento de comentários, textos noticiosos e de opinião, memes, gifs, remixes variados, enfim, lá nas redes sociais ou em outros ambientes digitais. Qual é a sugestão? Que tal trabalhar o fenômeno dos memes através do recolhimento de informações e montagem de um mural digital disponibilizado em um blog que você pode criar com uma linha do tempo dos memes mais conhecidos? Isso poderia ser feito com a divisão em grupos, onde cada grupo seria responsável por um ano específico lá dos memes. E a Universidade Federal Fluminense mantém o Museu do Meme online, onde os alunos podem então buscar essas informações. É museudomeme.com.br. E a partir disso, com intencionalidade, né, e outros objetivos específicos, ligados inclusive a outras temáticas, o professor poderia solicitar então a criação de memes pelos próprios estudantes, né, que pode ser feito também lá a partir do gerarmemes.com. E aí para eles trabalharem não só aí então o consumo, né, criando essa linha do tempo dos memes mais famosos, mas também a criação dos seus próprios memes, utilizando, né, essa forma de linguagem multissemiótica tão difundida. E, gente, para finalizar, eu quero compartilhar uma dica super bacana digital que eu amo, que é um aplicativo chamado BNCC Consult, com T mudo, em que você pode consultar as competências gerais e específicas, tirar alguma dúvida que surja, enfim, fazer uma consulta mesmo. Ajuda até na hora de começar a planejar. Gente, eu queria compartilhar muitas outras ideias e sugestões com vocês para saírem com a cabeça aí mais borbulhante ainda, mas eu espero que esse tenha sido um pontapé inicial para você perceber que não importa a área ou o segmento, não é difícil incluir a BNCC nos nossos planejamentos e não é difícil trabalhar com habilidades. Na verdade, é incrível. Tá bom, gente? Combinado? Eu fico por aqui então. Foi uma honra participar desse encontro. A gente se vê numa próxima oportunidade. Eu espero que em breve. E espero que você saia daqui então recheada de ideias, percebendo que é só realmente a gente ler a BNCC, perceber o que ela sugere para a nossa área, que competências específicas e gerais são trabalhadas e pensar na hora do nosso planejamento, utilizando lá o aplicativo ou todas essas outras ferramentas digitais que a gente tem a nosso favor. Assim a gente vai pouco a pouco se apropriando de tudo isso e transformando o uso, né, e explorando as habilidades e as competências a nosso favor de forma cada vez mais cotidiana e simples. Espero que você tenha gostado, que tenha aprendido um pouquinho mais. Obrigada, Agenda Edu, pela oportunidade desse encontro não físico, mas digital e incrível, que é super válido também. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Muito obrigada!